Beleza. Agora está gravando aí para o pessoal que não pôde entrar na nossa aula, vai estar lá na planilha, né? Então eu só vou atualizar lá depois que upar no Google Drive, e aí a gente vai dar continuidade a essa nossa química orgânica. Para isso, vou compartilhar a minha tela aqui, né? Aqui na aula passada a gente terminou falando aí do início dessa química orgânica, que acreditava-se que a química orgânica era uma coisa proveniente de organismos vivos, né, enquanto a química inorgânica era algo proveniente dos minerais. E até que chegou esse carinha aí da foto, que é o Berzelius, que criou a teoria da força vital. Ele acreditava que todos os organismos vivos eram ligados através dessa tal de força vital. Né? Aí eu dei o exemplo para vocês lá do Dragon Ball, né? Que os Super Saiyajins são feitos através dessa força vital, que é a força que dá vida, é a força que dá energia, né? E tudo mais. Então, essa aqui era a primeira ideia de química orgânica. E é bem interessante a gente notar e lembrar que a química orgânica é uma ciência bem recente, né? Por isso que ela é tão estudada ainda, né, nesse dia. É uma ideia meio gratiluz, é uma coisa meio viajada, assim, né? Essa parada da força vital, né? Lembra que essa química orgânica ela começou a ser estudada de fato no início do século XX, né? Então foi ali por 1903, 1905, junto com o modelo atômico de Thomson ali, que ela começou a ser estudada. Então é algo que a gente não conhece tudo ainda, né? A parte ali do modelo atômico e tal, a gente já conhece quase tudo, né? A gente não conhece tudo ainda, mas conhece quase tudo. A parte de química orgânica, a gente estuda ela, tipo, desde o século XX até hoje, porque ela é muito vasta, ela é muito ampla, né? Tem toda a química das plantas que a gente estuda muito para fazer remédio, por exemplo. Tem toda a química do corpo humano, que a gente pode manipular alguns remédios para mudar algumas coisas no nosso corpo humano. Então, qualquer área de farmacologia, qualquer área aí que entra saúde, vai entrar para essa área da química orgânica. Tá? E é uma coisa que a gente está desenvolvendo ainda, a gente está estudando, a gente não tem todas as respostas ainda para a química orgânica. Tá? Mas ela acaba sendo bem interessante, ela vai ter algumas ideias gerais, que é o que as provas vão cobrar de vocês, vão ser essas ideias gerais. Bom, e aí, no finalzinho da aula passada, eu falei para vocês do Wheeler, também, né? Esse Friedrich Wheeler, esse cara aqui, meio estranhozinho, né? Mas ele foi o cara que conseguiu perceber que os compostos orgânicos eles podem ser criados a partir de compostos inorgânicos. Então, aquela teoria da força vital do Berzelius veio por água abaixo, né? Porque ele conseguiu fazer com que a ureia fosse criada a partir desse sal aqui, que é um composto inorgânico, que é o cianato de amônio. Né? Então, ele conseguiu, através do aquecimento do cianato de amônio, a conseguir fazer essa ureia aqui, que era uma substância orgânica, porque ureia a gente produz no nosso organismo. Né? Então, se a gente produz no nosso organismo, era orgânico. E aí, por isso que a gente criou toda uma química nova chamada de química orgânica, que, na verdade, vai ser a química que tem como seu pai o Kekulé, tá? O Kekulé era um estudioso da química orgânica e ele foi muito estudioso do carbono, tá? E a química orgânica, ela é conhecida assim como química do carbono, tá? Então, sempre que vocês ouvirem falar de química do carbono, tem a ver com a química orgânica. E o Kekulé, ele teorizou, ele deu para a gente três postulados, né? Ele escreveu num livro lá e alguns artigos, três postulados de como esse carbono é capaz de se ligar de maneiras diferentes, tá? Então, o primeiro postulado diz que é o carbono tetravalente. O segundo postulado quer dizer que ele vai ter as quatro valências iguais, e o terceiro postulado é que o carbono forma cadeias, tá? Então eu vou entrar mais a fundo em todos esses postulados aí e a gente vai entender o porquê de cada um deles. Bom, primeira coisa então, o carbono é tetravalente. O que quer dizer uma coisa tetravalente? Alguém tem ideia do que quer dizer uma coisa tetravalente? Alguém se arrisca a dizer aí o que é uma coisa tetravalente? Quatro coisas. Então, se tem quatro
coisas, vai ser 4 valências. Valências na química tem a ver com elétrons, tem a ver com cargas. Então, 4 valências tem a ver com 4 cargas. E por que os elétrons, ou melhor, o carbono tem 4 cargas, tem 4 elétrons? Porque se a gente for olhar aqui, vocês já tiveram aula de tabela periódica, o carbono, ele vai estar lá na família 14, que é essa família aqui, também conhecida como família 4A, a família dos elementos representativos, que dentro da família 4A, que tem o carbono, o silício, o germânio, o estanho, o chumbo e o fleróvio, todos esses caras terão 4 elétrons na sua camada de valência, ou na sua última camada. E além disso, além do carbono ter 4 elétrons na última camada, na verdade, valência, tá, Vitor, tem a ver com carga. Não tem a ver necessariamente com elétron, tá? Pode ser que tenha a ver com elétron, mas pode ter a ver com próton também, né? Mas a gente diz que é uma valência quando tem carga sobrando, né? Quando tem carga na última camada. Então, nesse caso, sim. Nesse caso, tem a ver com elétron, tá? Na camada de valência, obviamente, né? Que é a última camada. Bom, então o carbono ele vai ter 4 elétrons na última camada e tem uma coisa bem interessante dele aqui. Se a gente for do carbono para a direita, ó, a gente vai 1, 2, 3, 4 casas e chega no neônio, que é o gás nobre mais próximo do carbono. Mas se a gente vai para a esquerda, a gente vai caminhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas e a gente chega no hélio. Então, não importa. Se o carbono doa 4 elétrons, ele vai acabar ficando estável. Ele vai ficar que nem um gás nobre. Se o carbono recebe 4 elétrons, ele vai acabar sendo estável. Vai ficar que nem o gás nobre. E é por isso que o carbono é tão interessante. Porque o carbono ele faz tantas ligações diferentes, ele faz tantas coisas diferentes, que ele vai ter uma química só para ele, que vai ser a química orgânica. Porque o carbono ele pode fazer 4 ligações doando elétron, ele pode fazer 4 ligações recebendo elétron, mas ele sempre vai ficar estável, tá? Então, essa tetravalência, carbono tetravalente, quer dizer que o carbono vai fazer 4 ligações. Sempre. Então, o carbono sempre faz 4 ligações. Por isso que ele é dito tetravalente. Tá? Gregory, quis falar alguma coisa aí? Eu não entendi o que tu escreveu. Mas pode falar aí, sem galho. Não, só foi bateu no teclado sem querer. Acontece. Pode crer. Bom, então tá entendido isso que o carbono sempre vai fazer 4 ligações. E isso vai ser muito importante, tá, gente? Isso eu peço que vocês levem para o coração, tá? Anota aí num post-it, anota aí num caderninho, anota num cantinho ali que o carbono sempre faz 4 ligações. Toda a vida. Toda. Bom, se isso está entendido, esse é o primeiro postulado, tá? Eu não vou entrar em questão lá de configuração eletrônica, que o carbono vai ter a configuração eletrônica 2s2, 2p2, e por enquanto, tá? O que vai nos importar vai ser apenas que ele vai fazer 4 ligações para ficar estável. Lembra, os elementos químicos, eles tendem a fazer ligações para ficar estabilizados, né? Então, se eles não fazem ligação química, é muito difícil deles estarem estabilizados. E os gases nobres são o antro da estabilização, digamos assim, a família 18 ali, são os caras que mais são estáveis à tabela periódica, e aí os gases nobres, eles vão ser o norte das nossas ligações químicas. Todo mundo quer ser igual a um gás nobre, né? Então, o carbono quer ser igual ao neônio e ao hélio ao mesmo tempo, porque ele sempre vai fazer 4 ligações. Bom,
Com isso, essas 4 ligações, elas podem ser de maneiras um pouco diferentes. Elas podem ser 4 ligações simples, com 4 átomos diferentes. Elas podem ser uma ligação dupla e outras 2 simples. Ou ainda pode ser uma ligação tripla e outra ligação simples. Muito cuidado! Nunca vai existir carbono que vai fazer 4 ligações com o mesmo elemento. Tá? Sempre vai ser com elementos um pouco diferentes. Ah, pode ser com outro carbono? Pode, mas nunca 4 ligações com o mesmo carbono, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos essa molécula aqui, que ela vai ter o carbono ligado a hidrogênio, ligado a outro hidrogênio, ligado a hidrogênio e ligado a hidrogênio. Nessa molécula aqui, ó, vamos analisar esse carboninho aqui primeiro em verde, tá? Ele vai estar ligado a um hidrogênio aqui, a outro hidrogênio aqui e fazendo uma ligação dupla com esse carbono da direita. Total de ligações, 4 ligações, desculpa. E aqui esse carboninho roxo, ele vai ter uma ligação aqui com o hidrogênio, outra ligação com o hidrogênio e 2 ligações aqui, formando 4 ligações ao total. O Gregor perguntou, se o carbono se liga a 3 coisas, ele se desestabiliza? Não necessariamente, Gregor. A gente tem algumas cadeias carbônicas assim, ó, por exemplo. Esse carbono aqui, ó, tá ligado a 4 coisas, 4CH3, ó, esse aqui tá ligado. Mas assim, o que não pode acontecer é um carbono, que eu acho que essa foi a tua pergunta, tá? É um carbono que só vai ter 3 ligações. Tá? Isso não vai acontecer, isso não existe na vida, porque o carbono ele só se estabiliza com 4 ligações. Eu acho que era isso que tu quis dizer, né, Gregory? Então, só lembra que o carbono vai sempre fazer 4 ligações. Carbono com 3 ligações não vai existir, carbono com 2 ligações não vai existir, sempre vai ter que ter 4 ligações ao redor dele. Ah, Soro, mas eu vi num livro lá de reações orgânicas que, na verdade, o carbono pode formar cátions e ânions. Tá, pode formar, mas não vai ser o nosso objeto de estudo, tá? Então, eu não vou dizer assim que nunca vai formar com 3 coisas, mas no que a gente vai ver, isso sim, aí vai formar apenas com 4 ligações. Ok? Então, por isso vocês podem guardar como regra que o carbono sempre vai fazer 4 ligações. E o último exemplo, né, quando o carbono está fazendo uma ligação tripla. A ligação tripla desse carboninho aqui, eu vou colocar de amarelo agora. Então, ó, esse carboninho aqui, ó, está fazendo uma ligação com o hidrogênio da esquerda e 3 ligações com outro carbono. O outro carbono lá, que eu vou colocar de vermelho agora, ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio e outras 3 ligações com outro carbono. Ok? Então, sempre vai ser 4 ligações, e essas são as 3 formas diferentes que o carbono pode se ligar, tá? Somente com 4 ligações simples, que é esse primeiro caso aqui. Somente com uma ligação dupla e 2 ligações simples. Gente, se por acaso alguém está vendo no celular ou numa tela menor e não aparecer alguma coisa que eu escrever aqui, vocês me avisam, tá? E daí eu puxo para cima, não tem problema nenhum. E aqui a gente vai ter uma ligação tripla e uma ligação simples. Tá? Então vai ser uma ligação tripla e outra ligação simples. Beleza? Conseguiram entender essas estruturas aí, a diferença entre elas, mas que todas vão ter 4 ligações no carbono? Sim.
Querem um tempo para copiar alguma coisa ou podemos seguir adiante? Qualquer coisa vocês me avisam aí que eu posso voltar o slide também, tá? Enfim, depois eu vou disponibilizar os slides para vocês, tá? Então podem ficar bem tranquilos. Isso aí. Bom, então tá. Então vamos tacar ficha. Bom, essas ligações simples e ligações duplas, elas têm nomes bem específicos, tá? É a ligação covalente sigma e a ligação covalente si. Em via de regra, sempre nós teremos ligações sigma, tá? Então, a ligação sigma, ela vai ser a ligação mais forte. Ela sempre vai existir. Em todos os lados das moléculas, ela vai existir. Já vou dar o um exemplo que daí vai ficar mais claro, tá? A ligação covalente π, ela vai ser uma ligação mais fraca. E aí, essa ligação, ela sempre vai ser a ligação extra. E esse extra eu vou colocar entre aspas, tá? Por quê? Porque ela vai ser uma ligação da dupla, por exemplo. Então, só vai existir quando tiver ligação dupla ou tripla. Sor, não entendi. Depois eu volto aqui para vocês copiar sigma e pi, tá? Vamos aplicar esse exemplo na prática. Se eu tiver esses meus carbonos aqui, deixa eu botar sem anotação. Aqui. Se eu tiver esses meus mesmos carbonos aqui, olha só, e eu só tenho ligações simples, né? Então, todas essas ligações aqui, eu vou chamar de sigma, tá? Então, aqui vai ser uma ligação sigma, aqui vai ser uma ligação sigma, aqui vai ser uma ligação sigma, e aqui vai ser uma ligação sigma, tá? E o símbolo de sigma, que a partir de agora eu vou começar a adotar, ele sempre vai ser o símbolo da letra grega sigma, que é esse símbolozinho aqui, tá? Então, sempre que tiver algo parecido com isso, nós falamos que é uma ligação sigma, tá? Então, aqui vai ser a ligação sigma, aqui é a ligação sigma, aqui é a ligação sigma, e aqui é a ligação sigma, tá? Nota, nisso daqui, nessa estrutura, nós não temos a ligação pi, tá? Agora, vamos para essa segunda estrutura aqui. Nessa segunda estrutura, nós já temos uma ligação dupla. E se nós temos uma ligação dupla, quer dizer que eu vou ter uma ligação extra, né? Então, essa ligação extra, ela vai acabar sendo a ligação π. Mas, o resto, tudo continua normal. Então, aqui, ó, essa ligaçãozinha aqui é sigma, essa ligaçãozinha aqui é sigma, essa ligaçãozinha aqui é sigma, e essa ligaçãozinha aqui é sigma. Dentro da dupla, uma das duas também vai ser sigma. Sempre vai existir uma ligação sigma dentro da dupla. E a ligação extra que tiver vai ser a ligação π, tá? Então, essa ligação aqui, tanto faz se é a de cima ou a de baixo, tá? Não tem nenhum problema vocês colocar uma ou outra. Então, essa ligação aqui de cima vai ser a ligação π, tá? Então, a π vai ter esse símbolozinho aqui, que é o mesmo símbolo do π, que é o número π lá do 3,14, mas aqui vai ter um outro significado. Bom, se eu tiver a ligação tripla, vai ser o mesmo esquema, tá? Só que a diferença é que na ligação tripla, a gente vai ter duas ligações extras, entre aspas. Então, aqui, ó, nós vamos ter a ligação sigma, sendo essa daqui, do carbono e hidrogênio, ligação sigma, sendo essas daqui, entre o carbono e hidrogênio, e uma das ligações entre carbono e carbono vai ser sigma também. Aqui sobrou duas, teve duas ligações extras. Então, nós temos aqui uma ligação π e aqui também uma ligação π. Ok? Então, em resumo, sempre, em todos os lados, eu terei ligação sigma. Quando sobrar, quando tiver uma ligação dupla, uma delas vai ser ligação π. Quando sobrar, quando tiver uma tripla, duas das que sobram vão ser ligações π. O resto, tudo sigma, tá? E a explicação por trás delas é que existe uma coisa chamada hibridização de orbitais. É uma coisa meio complicada, assim, eu
Eu, por exemplo, só consegui aprender isso na faculdade, tá? Mas imagina que os elétrons, né? Os elétrons, eles estão dentro de subníveis de energia. Então, eu tenho um átomo que tem seus níveis de energia e o elétronzinho vai estar encontrado dentro de um subnível de energia. Imagina que a minha mão direita é um subnível de energia e a minha mão esquerda é outro subnível de energia. Então, imagina que aqui está o elétron do carbono e aqui está o elétron do hidrogênio, por exemplo. O que vai acontecer dentro de uma ligação química? Eles vão acabar se hibridizando, vão acabar se juntando. Então, essa questão de juntar os elétrons, juntar principalmente os subníveis, vai formar a ligação sigma. E a ligação π, senhor? A ligação π acontece quando já tem a ligação sigma, mas outros elétrons daquele subnível acabam se ligando, tipo, por indução. Tá ligado naquelas TVs antigas, quando o teu cabelo atraía? Isso é uma indução, na verdade. Então, essa ligação π vai acontecer na indução. Então, imagina que esses meus dois dedos indicadores aqui sejam elétrons ali que estão se atraindo por indução, né? Então, quando eles estão se tocando aqui, digamos assim, vai fazer essa ligação π, mas é uma ligação muito mais frágil do que essa hibridização que está acontecendo aqui com os meus dedos entrelaçados, tá? Obviamente, vocês não precisam saber esse conceito, tá? É só para ilustrar para vocês o quanto essas ligações são diferentes. A ligação sigma, que são os meus dedos entrelaçados, é muito forte. A ligação π, que são só meus dedos encostadinhos, é muito fraca. Tá? Então, por isso que sempre que eu tiver uma ligação extra, vai ser uma ligação π. Ela vai ser uma ligação um pouco mais fraca, tá? E o que as provas vão cobrar de vocês? É a identificação, basicamente. Ok? Deu para entender esse conceito de ligação sigma e π? E aí, só para vocês terem noção, né, do que é essa hibridização, essa superposição de orbitais, ó, aqui eu tenho o subnível do hidrogênio com outro subnível do hidrogênio, né? Quando ocorre a ligação, a formação da molécula do H2, esses dois subníveis, eles acabam se juntando, ó. Então, essa região aqui, hibridização, que é uma coisa híbrida, né? São dois subníveis diferentes que estão formando a mesma coisa. Tá? Então, é isso que seria essa ligação sigma, basicamente. Mas, assim, ó, não precisa lembrar disso, você só tem que saber identificar. Né? Então, sempre vai ter ligação sigma ali, e quando sobrar alguma coisa, vai ter ligação π. Alguma dúvida sobre isso? E aí, gente, esse é o primeiro postulado do Kekulé. Tá? O primeiro postulado do Kekulé fala basicamente que o carbono vai sempre fazer 4 ligações. E essas ligações podem ser covalentes sigma e ligações covalentes π. E isso é muito importante, essa palavrinha covalente, porque sempre o carbono vai fazer ligação covalente aqui na química orgânica. Tá? Ele não vai fazer ligação iônica, ele não vai fazer ligação metálica, ele só vai fazer ligação covalente. Bom, então tá. Sabendo disso, vamos falar do segundo postulado. O segundo postulado nos demonstra, nos diz que as 4 valências do carbono são iguais, tá? Então não importa se um átomo está ligado para baixo, para a direita, para cima, para a esquerda, todas as valências são iguais. Por exemplo, se eu tiver essa molécula aqui, tá? Beleza. Essa ligação entre carbono e hidrogênio vai ser entre carbono e hidrogênio, que vai ser igual a essa ligação entre carbono e hidrogênio, que vai ser igual a essa ligação entre carbono e hidrogênio, tá? Mas, se eu tiver um átomo diferente, então, por exemplo, se eu tiver aqui, ó, CCl, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Isso daqui é igual a quando o cloro vai estar aqui em cima, quando o cloro vai estar aqui na esquerda e quando o cloro vai estar aqui para baixo. Então, na hora de desenhar, gente, tanto faz se tu desenhar um átomo para cima, um átomo para a direita, um átomo para baixo, um átomo para a esquerda, tanto faz, tá? Ele sempre vai acabar sendo uma valência igual. Todas as posições querem dizer a mesma coisa, tá? Claro,
que quando eu ligar carbono com hidrogênio, essa ligação vai ter uma força diferente de quando eu ligar de carbono com cloro, mas isso tem a ver com a ligação química. Em resumo, essa regra aqui do segundo postulado é que não importa a posição do ligante do carbono. Todos têm a mesma valência. Todos vão apresentar a mesma valência, tá? Todos vão ter a mesma força, todos vão ter a mesma carga. A única coisa que vai diferenciar é que se eu tenho átomos diferentes, eu vou ter uma ligação química diferente, tá? Mas se eu tenho o mesmo átomo, como por exemplo nós tínhamos aqui, ó, CHHH e Cl, CHHH e Cl, CHHH e Cl, tanto faz a posição que a gente desenha eles, a gente está querendo dizer que é a mesma coisa. Todas esses quatro desenhos são a mesma molécula. Belezita? Bom, sabendo desse segundo postulado, nós vamos para o terceiro postulado, que na verdade vai ser, junto com o primeiro, o mais importante de todos, tá? É que o carbono forma cadeias. O carbono, ele pode se ligar infinitamente, tá? A gente pode ter cadeias desde 2 carbonos até 5.000 carbonos, tá? A gente pode ter cadeias desde 1 carbono até 10.000, 20.000 carbonos. Tá? Então, a gente vai ter várias cadeias diferentes. Essas cadeias vão ter sempre as valências iguais entre seus átomos de carbono, mas elas podem ser até infinitas, tá? Então, por isso que a química orgânica, a gente estuda ela durante o ano inteiro, né? Que lá no colégio seria do terceiro ano do ensino médio, e aqui a gente tem uma frente só de química orgânica, que é toda quarta-feira, né? Que começou agora em maio e vai até a prova do Enem. A gente só vai estudar química orgânica. Ele tem tantas possibilidades de se ligar que a gente vai ter um monte de propriedades diferentes, tá? E todas essas propriedades, todas essas ligações vão ter a ver com a química do carbono, então por isso que a gente faz essa introdução de 2 aulas, basicamente, tá? Então, por exemplo, olha só, eu tenho aqui essa molécula que eu já sei, que o nome dela é etano, tá? Nota, eu tenho o carbono ligado com outro carbono aqui, vai ter 2 carbonos. Só quando eu tenho 2 carbonos, eu vou ter 3 maneiras diferentes de se ligar. Eu vou ter, ó, com ligação simples, com uma ligação dupla e com uma ligação tripla. E essas 3 substâncias, elas são totalmente diferentes. E eu vou demonstrar para vocês as aplicações dela, tá? O etano, que é esse cara aqui com 2 carbonos e com ligações simples, ele vai ter a fórmula molecular C2H6. O que é a fórmula molecular? É a quantidade de átomos que estão presentes na molécula, né? Então, aqui eu tenho 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Ele é o principal componente do gás natural veicular. É o gás que se usa nos carros, né? Que é conhecido como GNV. Tá? Então, é uma ligação simples entre os 2 carbonos. Agora, o eteno, que vai ter fórmula molecular C2H4, o que isso quer dizer? Ó? Ele tem 2 carbonos aqui ligados com uma ligação dupla e 4 hidrogênios ao total. Ele vai ser o responsável pelo amadurecimento de frutas. Então, as frutas, por exemplo, se eu compro uma banana verde, se eu vou na feira lá e pego uma banana verde, com o tempo, essa banana vai amadurecendo na tua casa.
né? Por quê? Porque aquele caule que está presente lá, né, junto com a banana, com o cacho de banana, ele está liberando eteno. E o eteno, que é essa substância ali que tem uma ligação dupla entre 2 carbonos e 4 hidrogênios, ele vai acabar amadurecendo essa fruta. Então, o eteno, ele é conhecido como etileno, inclusive, e ele vai ser o gás que amadurece, que é responsável pelo amadurecimento de frutas. E é por isso que uma das maneiras de prevenir esse amadurecimento de uma banana, de qualquer fruta, é tu colocar ou um papel alumínio ou um papel filme daqueles bem em volta do caulezinho deles lá, daquele caulezinho do cacho, porque é dali que sai esse eteno, é dali que sai esse gás de amadurecimento dessas frutas, e aí essa fruta vai durar mais tempo, né? Porque esse gás não vai estar tão exalado. E é por isso também que quando eu coloco duas frutas próximas, uma da casa, elas vão amadurecer mais rápido, tá? Então, quando tu coloca dois tipos diferentes de frutas, elas vão amadurecer mais rápido, porque, imagina, eu tenho o dobro de eteno disponível ali, então eu vou ter um maior amadurecimento dessas frutas, ok? E nota, eu só mudei a estrutura do negócio, né? Um tinha ligação simples, serve para fazer um carro andar, outro tinha uma ligação dupla, serve para amadurecer fruta. Agora, o etino, que vai ter fórmula molecular C2H2, por quê? Porque eu tenho 2 carbonos aqui e 2 hidrogênios, ele vai ser aquele gás utilizado na solda, né? Que ele é conhecido como acetileno. Que é o gás da solda. Ou até mesmo de maçaricos, né? Utilizados muito aí em ferragens, tal, até em algumas comidas, os caras flambam as comidas com maçarico, né? E isso é devido à combustão do acetileno, que é esse gás aí. Interessante, né? Então a gente só vai mudar as ligações, vai mudar a cadeia carbônica, a gente vai ter uma aplicação totalmente diferente. Aí, senhor, eu preciso saber todas essas aplicações? Não, você vai ter que saber as coisas gerais, você vai ter que identificar que essa ligação simples vai ser um alcano, a ligação dupla vai ser um alceno, a ligação tripla vai ser um alcino, mas isso são cenas para os próximos capítulos, tá? E esse aqui também é um hidrocarboneto bem interessante, né, que é o benzeno, que ele vai ter aqui 6 carbonos e 6 hidrogênios, né? Ele vai ser o C6H6, e ele vai ter essa estrutura um pouco especial aqui, que nós chamamos de anel aromático, tá? E esse anel aromático, ele tem esse nome porque essas substâncias, elas têm um cheiro muito característico. Por exemplo, o benzeno tem cheiro de amêndoa. Então, esse cheiro de amêndoa ali, que é aquele cheiro de amandita, tá ligado? Aquele chocolate amandita, ou o cheiro da casca de amendoim, né? Aquele cheiro que é exalado ali tem benzeno. Na gasolina também tem benzeno, e quando ele é exalado em excesso, ele acaba sendo bem meio tóxico para a gente, porque o nosso organismo não é capaz de metabolizar ele, né? Então, essas contextualizações na aula de química orgânica vão acontecer direto, né? E que nem a Jéssica falou ali, interessante, e é real, porque a química orgânica é a química da vida, que nem o Berzelius falou, né? Aquela química, hoje a gente sabe que ela não é a força vital, mas ela real oficial, assim, é a química da vida. Então, ela vai ter várias aplicações, vai ter várias coisas que vão aparecer dentro das diferentes funções orgânicas. A gente vai ver que, por exemplo, os estimulantes, tipo a cafeína, né, vai ser uma amina, então vai ter um nitrogênio ligado ali, né? Deixa eu pensar outra coisa, a erva mate também vai ser principalmente um fenol, né, que é um estimulante também. Né? Então a gente vai pegar, sei lá, a gente pode falar das diferentes drogas que existem, são todas moléculas orgânicas que dá o chapaço no cara. Né? Então, por isso e realmente o sistema nervoso central faz com que a gente se vicia nas drogas, justamente porque eles atuam no organismo, nos neurotransmissores de maneiras diferentes. E tudo isso a química orgânica pode nos explicar. Né? E quando eu falo droga, eu não estou falando somente de droga ilícita, eu estou falando de remédio. Né? Qualquer remédio, paracetamol, como é que o paracetamol age no corpo? Como é que uma dipirona age no corpo? Como é que um
sei lá, um Engov age no corpo, tudo isso a química orgânica pode nos explicar e realmente vai nos explicar. Então, de acordo com o que a gente vai estudando as funções orgânicas, que vai ser a partir da próxima aula, que a gente vai começar a falar de hidrocarbonetos, eu vou ir introduzindo com vocês, eu e a Carol, né? A Carol vai dar aula também na quarta-feira, então a gente vai introduzindo vocês a esse mundo à parte que é a química orgânica, que na verdade vai explicar toda a nossa vida. Fechado? Então, os conceitos básicos que vocês têm que levar à aula de hoje. Primeiro, carbono faz 4 ligações. Sempre. Toda a vida faz 4 ligações. O carbono, ele pode fazer 2 tipos de ligações diferentes. Ligação covalente sigma, que sempre vai existir, e ligação covalente pi, que vai ser aquela ligação extra, né? Terceira coisa, o carbono sempre vai formar cadeia. Cada ligaçãozinha diferente na cadeia carbônica que o carbono vai formar, vai ter uma propriedade diferente. Como a gente viu ali, né? Quando eu tenho o etano, que vai ser essa substância que é o gás natural veicular, eu vou ter uma cadeia com uma ligação simples entre carbonos. Se eu colocar uma ligação pi ali, se eu fizer uma ligação dupla, já vai ser um gás que vai amadurecer fruta. Se eu colocar mais uma ligação ali entre esses carbonos, vai ser uma ligação tripla, vai ser o acetileno, que é o gás da solda. E se eu fechar tudo isso num anel e botar esses carbonos, essas ligações com carbono acontecendo, vai ser um anel aromático, porque ele vai dar cheiro, né? Então, por exemplo, naftalina são anéis aromáticos, né? O próprio benzeno, né, que é cheiro de amêndoa, que está na gasolina também, são anéis aromáticos, né? Cola de sapateiro, que é o tolueno, na verdade, um cheiro fortíssimo, é um anel aromático, tá? Então isso a gente vai começar a aprender a partir da aula que vem, quando a gente começar a estudar os hidrocarbonetos. Então tá, gente, um beijo a todos vocês, se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.